muito boa tarde. Hoje eu estou super feliz porque a gente está começando uma nova etapa aqui no Cabeça de Homem. O programa está com um novo formato, com novos quadros e hoje, a partir de agora, meus convidados são vocês, o meu público. Convidado a interagir cada vez mais comigo, a se expressar, a dar suas opiniões, a falar das suas experiências. E o nosso tema de hoje é trabalho, dinheiro e sucesso. Vamos lá. Estamos começando com o tema de hoje, trabalho, dinheiro e sucesso. Por que eu estou, gente, propondo esse tema? E eu vou fazer um link com os acontecimentos trágicos, infelizmente, que a gente teve nos últimos dias, tá? Que é o homem quando ele está em dificuldade financeira e que às vezes ele não sabe o que fazer, muitas vezes ele tende ao desespero. E a gente viu aí alguns casos de homens que se suicidaram, homens que mataram a família e depois se suicidaram, um motoboy que se jogou com um filho de 4 anos do alto de um prédio também no Fórum Trabalhista em São Paulo, em que também se matou e deixou uma carta falando que ele tinha problemas financeiros, que não via saída para resolver, ou como resolver, solução para resolver o problema dele. E eu gostaria muito de trazer para vocês uma frase que eu ouvi outro dia de um querido Kiko Kislansky, que ele é empresário, e que ele falou assim, ó: você é um ser humano e não um ter humano. Então eu acho muito importante a gente pensar acerca dessa frase, porque cada vez mais o que a gente percebe é, a gente está vivendo num mundo consumista, no mundo do aqui e agora, no mundo da imagem, em que a gente todo dia brinca com essa questão do Facebook, que as pessoas colocam ali a vida que gostariam de ter, que só postam coisas boas, que ninguém posta os seus problemas, etc. Isso termina gerando nas pessoas, às vezes, um certo desconforto. Mas isso gera um desconforto justamente porque a gente não se conecta com o nosso ser. E a gente tem a tendência, o quê? De ir para, eu preciso ter mais coisas para eu me sentir parte desse grupo. Eu preciso ter uma casa em tal lugar para eu me sentir bem. Eu preciso ter um carro de tal marca para que eu seja considerado o cara. Eu preciso. Na verdade, eu acho que a gente precisa se olhar as nossas necessidades, ver o que realmente faz a gente feliz, o que a gente realmente quer. Porque hoje, assim, a sociedade, o custo social e a cobrança social acerca do homem, em cima do homem, até os 30 anos, para ele provar a que veio, para ele já estar com um trabalho definido, com uma profissão definida, para ele já ter condições de ser um provedor, caso ele queira constituir uma família, é uma pressão muito grande. Então, será que o homem aguenta isso? Quando eu me propus a fazer o projeto, o programa Cabeça de Homem, o intuito era justamente a gente abrir espaço para os homens falarem sobre suas necessidades emocionais e existenciais. Porque até então o homem era o super provedor, o super pai, o super homem de família, o super dono que decidia tudo, o que é que a mulher ia fazer, o que a família ia fazer, como a sociedade ia funcionar. Então, será que o homem é esse super-homem mesmo? Então hoje, com a abertura maior da sociedade, com esse avanço no século XXI, em que a gente está tendo a oportunidade de se mostrar mais, de falar mais sobre as coisas de forma livre, a própria independência da mulher, a liberdade sexual com o anticoncepcional, com a queima do sutiã, a mulher indo para o mercado de trabalho, tudo isso possibilitou uma maior abertura também e uma maior negociação de espaço, negociação de papéis, a essa possibilidade, na verdade, de se reverter os papéis do homem e da mulher. De o homem não precisar ser esse homem todo, de a mulher poder também dividir as funções com o homem, as funções e as obrigações da casa, a própria questão do prover, a ir para o mercado de trabalho e também a entender um pouco do que passa esse homem. Porque a partir do momento em que a mulher ela tem uma cobrança social grande também, por ela não ter, às vezes, marido. Hoje, 53% dos lares são formados por mulheres com filhos. As mulheres, elas são solteiras ou são separadas e elas não têm marido. Então, elas começam a perceber também essa cobrança e esse peso que tinha sobre a cabeça do homem, sobre os ombros do homem, sobre a imagem e a figura do homem. Então, como é lidar com tudo isso? O homem que tem uma cobrança grande, tá? E que ele não sabe como lidar. Ele tem dificuldade de dividir o que ele sente. Ele não se sente confortável, ele não tem confiança para dividir com um amigo seus problemas. Como ele lida com tudo isso, com todas essas emoções em turbilhão vindo até ele?
E a gente sabe que isso mexe com toda a nossa química do corpo, tá? Mexe com vários hormônios que podem, inclusive, levar a gente a um estado de corpo que tende à melancolia. E é aí que as pessoas, às vezes, elas tendem mais ao desespero e podem vir a cometer atos trágicos como os que foram cometidos nos últimos dias. Eu gostaria de dar os nossos canais de comunicação, o 35055000, 35055000, para vocês interagirem com a gente, tá? Quero também dar o nosso zap, que é o 981553258, 981553258. Eu gostaria, meninos, de pedir para vocês interagirem com a gente e responderem o seguinte: quando vocês estão sem dinheiro ou sem trabalho, o que é que vocês fazem? Qual a parte mais difícil? Vocês já entraram em desespero em alguma vez? E como agiram? Como reagiram? Como lidaram com isso? Daqui a pouco a gente vai ouvir um áudio de Antônio Pedreira, que ele deu um depoimento, que é um convidado que sempre veio aqui no programa. Ele é psiquiatra, ele é psicólogo, trabalha com análise transacional, é educador também. E Pedreira falou, enfim, muito legal com a gente. Por que as pessoas tendem ao desespero? Você pode liberar o áudio de Pedreira pra gente, Zé? Obrigada. Homem no divã. E se tratando de dinheiro, Não, Zé, é a outra. É o desespero. Essa é sobre... É o nosso próximo assunto. Olá, Mai. Aqui segue a minha contribuição para esses problemas que você tem mencionado, que as manchetes dos jornais aparecem, pessoas que se suicidam tragicamente, matam sua própria família inteira, pessoas que sofrem grandes perdas e que isto desorganiza por completo o funcionamento mental da pessoa. É claro que as perdas fazem parte da nossa vida, então não há ao longo da nossa vida um momento que a gente não experiencie algum tipo de perda. E é fato que às vezes a pessoa não se dá conta que perdeu o paraíso terrestre, que era o útero da mãe, mas ganhou uma infância pela frente. Não há perda sem ganho. Você perde a vida infantil, paparicado por pai e mãe, e ganha a possibilidade de ser um adulto e ter uma vida mais autônoma, pelo menos, né? Então, tudo na vida tem ganhos e perdas e ganhos. Agora, quando se trata de algumas coisas que mexem por completo a estrutura psíquica da pessoa, tira a pessoa do seu eixo, sai da chamada homeostase psíquica, e se não tiver uma ajuda, é difícil prever qual vai ser o resultado, porque vai depender da complexa personalidade humana e da sua subjetividade. É por isso que eu recomendo fortemente que a pessoa faça algum tipo de psicoterapia. Sei que algumas pessoas até entendem errado o que é uma psicoterapia, pensam que é algum castigo, que só vai quem é ruim da cabeça, quem é doente, nada disso. É quem não quer ficar doente, quem quer passar bem, quem quer investir em sua saúde mental, é quem faz uma psicoterapia. Para isso existem psicólogos ou psicólogas, existem médicos psicoterapeutas, psiquiatras que são especialistas nisso, e também analistas que podem oferecer à pessoa uma escuta empática e a pessoa, quem sabe, elaborar per si a situação tão acachapante, tão danosa, tão deletéria que está passando. Realmente não é fácil. Essa contribuição de Pedreira veio muito a calhar. Mas eu tô com um ouvinte na linha, o pessoal não ouviu bem qual o nome e o bairro. Boa tarde. Caiu a ligação? Caiu. Bom, então eu quero aproveitar antes de chamar Gabriel, que é o nosso repórter que está lá acompanhando a inauguração da segunda etapa da linha vermelha. Eu só quero falar sobre uma matéria que a gente publicou um tempo atrás, que saiu no The Guardian, jornal londrino, falando sobre o número de suicídios entre jovens de 17 a 24 anos, que eles não tinham coragem de dividir os sentimentos deles e com dificuldade de dividir as suas angústias, com dificuldade de dividir os seus medos. O número de suicídios está aumentando cada vez mais, eles simplesmente se matam. Então é importante, gente, que a gente comece a se atentar para a questão da saúde mental. Durante muito tempo, quando se falou em saúde mental, a gente tinha na cabeça, pelo menos quando eu era pequena, de que é doente mental, tem problemas mentais, que era um louco despirocado e que às vezes poderia uma pessoa surtada ou com muitos problemas realmente, que não tivesse consciência de quem ela era, que não soubesse interagir em sociedade, tá? Mas hoje, na verdade, o que a gente viu é que todos nós, com esse mundo cada vez mais acelerado, com tantas exigências do dia a dia, do trabalho, e de que a gente tem que ser isso, fazer aquilo, e as próprias autocobranças, elas nos impõem tantos
pesos que nós estamos simplesmente perdendo o nosso equilíbrio, perdendo a nossa harmonia. E isso tira a gente do nosso equilíbrio mental. A saúde mental ela é importante para qualquer indivíduo. Se a gente não estiver bem de cabeça, se a gente não estiver bem equilibrado, bem harmonizado, nada funciona bem. A gente não interage bem em família, não interage bem no trabalho, não interage bem de forma nenhuma. Não sei se é o nosso ouvinte que voltou. Não? A gente está com outro ouvinte na linha? José Fernando. Oi, Zé! Tudo jóia, meu amigo? Tudo bem, minha irmã? Como está você? Me diga. A menina, eu continuo com paz, viu? Ô, Zé, fico super feliz. Agora, Maiara... Diga. Eu acho que o suicídio nunca resolve a situação. Porque a pessoa vai continuar a sofrer na vida espiritual. Isso é corretíssimo. Você pode perguntar a Medrado, perguntar a Edivaldo Franco, que eles vão dizer essa resposta, porque a pessoa não tem, quem tem o direito de tirar a nossa vida é Deus, o destino está nas mãos de Deus. A gente tem que ser persistente, sofrer, porque o sofrimento é passageiro. E me dizer em relação ao trabalho, o trabalho, minha irmã, ele realmente produz riquezas. Agora, o patrão e os empregados estão no mesmo barco. Eles sempre desejam sucesso. Agora, sucesso não se consegue com sorte, entendeu, Maiara? Consegue trabalhando com honestidade naquilo que nós acreditamos. E o dinheiro realmente traz felicidade. O dinheiro traz felicidade, entendeu, irmã? Mas das pessoas, as pessoas que ganham dinheiro, mas que ajudam também os mais necessitados. Agora, eu queria que você me permitisse, eu dar um exemplo de um fato trágico no Brasil, é o trabalhador brasileiro. Se você me permite, eu citar. Diga, Zé. Olha, o brasileiro, o trabalhador, nós temos 48 milhões de trabalhadores nesse país que ganham apenas R$880. A partir de janeiro, eles vão passar a ganhar 945. Imagine que absurdo. Quer dizer, o trabalhador, nós temos hoje 12 milhões de desempregados. Esses 48 milhões não saem do trabalho com receio de passar mais dificuldades. Porque, na realidade, minha irmã, as despesas de uma família de 4 pessoas, entendeu? Isso é dito pelo DS, né? É de R$3.990 para uma família, para suprir as necessidades, pagar as despesas de uma família. Significa que o trabalhador brasileiro, os governos, não estão tendo responsabilidade. Eu digo, não é incentivo, mas que respeitasse o trabalho desse trabalhador, né, nosso, que é 48 milhões, que sofre, que não tem a oportunidade de ganhar o dinheiro e nem ter sucesso. Muito obrigado, viu, irmã? Eu que agradeço, Zé. Nossa, você trouxe várias questões aí pra gente poder falar. Primeiro, a questão da definição de sucesso. Hoje, no mundo, sobretudo aqui no mundo ocidental, a questão do sucesso está muito atrelada à questão financeira. Só que a gente pode ter várias definições de sucesso, tá? Então, o que acontece? A pessoa pode ter sucesso se ela tiver um êxito no trabalho, a pessoa pode ter sucesso se ela tiver um êxito na carreira, mas que não esteja relacionado tanto à questão do alto ganho financeiro, mas ela está fazendo simplesmente o que ela gosta de fazer, o que dá prazer, o que dá alegria para ela, entendeu? Então, assim, e a questão de dinheiro traz felicidade, eu acho que o dinheiro traz conforto e que ele colabora para nossa felicidade. Só que o dinheiro por si só não traz felicidade. Porque se você vir, a gente conhece tanta gente, todo mundo pelo menos já ouviu falar, eu também conheço muitas pessoas que têm muitos recursos financeiros e que são pessoas infelizes. Na verdade, focaram tanto no trabalho, focaram tanto no ser, ou focaram tanto no ter, no conquistar. Bom, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ser um homem com uma carreira de sucesso, eu quero ter uma mulher bonita, eu quero construir uma família boa, eu quero, foi no ter sempre. E hoje, passado tanto tempo na vida, se sente mais vazio ou mais vazia, porque simplesmente não cultivou outras coisas, não cultivou a sua essência, não cultivou o seu eu, tá? Então, assim, dinheiro, pra mim, ele traz conforto, traz comodidade, traz coisas boas, traz alegrias, mas eu acho que o dinheiro não traz felicidade. Só que agora eu vou ter que colocar Gabriel, que está lá na inauguração da segunda etapa da linha vermelha no ar, que ele fez uma entrevista com o governador. Vamos ouvir. Repórter Metrópole informa. Olá, muito boa tarde a todos, falando novamente ao vivo agora da inauguração da segunda etapa da linha vermelha, uma importante obra do governo do estado que vai desafogar o trânsito nesta região de Águas Claras, também o bairro de Cajazeiras, faz parte da futura Avenida
Avenida 29 de Março, e quem tem aqui para falar comigo é o governador Rui Costa. Muito boa tarde, governador. Uma obra de extrema importância, não só para a população dessa região, mas para a cidade inteira, né? Ah, sim, uma obra importantíssima. Nós estamos ligando a paralela à BR-324, uma avenida de vale que antes era fundo de casa, uma área degradada, e hoje ganha uma avenida de 8 pistas com BRT. Aqui nós vamos instalar a estação do metrô, a estação rodoviária. A vida das pessoas vai se transformar não só na mobilidade, mas aqui vão surgir empreendimentos, comércio, que vai gerar emprego para essa gente toda. E eu diria que essa é a principal função da obra, é abrir novos vetores de desenvolvimento para gerar emprego para nossa gente. Agora, não só nas vias, mas também com o metrô, né? O que é que isso tem de importância para as pessoas? Você imagine a valorização dessa área. Aqui nós vamos ter o BRT passando aqui no meio, vamos ter a estação da rodoviária, a estação do metrô, a estação do BRT. Isso aqui valorizou muito. E antes as pessoas levavam horas para sair daqui. Agora as pessoas vão levar minutos, a depender de onde vão, 10 minutos, 15 minutos. Então muda completamente a vida das pessoas. E aqui passa a ter uma localidade onde tem pista de Cooper, ciclovia, calçada. Isso aqui não tinha nada, era um vale com um riacho correndo pelo meio. E, portanto, é uma transformação completa. Eu diria que Salvador está se transformando em toda a história da cidade. Nunca, em época nenhuma, Salvador viu tanto investimento patrocinado pelo Estado. É um volume só em mobilidade da ordem de 8 bilhões de reais nesses últimos anos. Portanto, e por isso, graças a Deus, essa transformação. E eu espero daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ver todas essas obras se transformarem em novos empreendimentos e muitos empregos para as pessoas dessa região. Muito obrigado, governador. Boa tarde para o senhor. Gabriel Nascimento, para a Rádio Metrópole. Olá, meu povo, estamos de volta. A Gabriel lá fazendo a cobertura da segunda etapa da linha vermelha. E agora a gente voltou no estúdio com o nosso tema Trabalho, Dinheiro e Sucesso. Bom, a gente estava falando um pouco sobre o que as pessoas fazem, né? Quando perdem o trabalho, quando perdem o emprego, quando tem uma perda financeira grande e entram em desespero. Eu vou aproveitar e colocar o nosso novo quadro que a gente está começando hoje, que é o Homem no Divã. Os meninos trazendo as suas questões. Eu quero trazer um pouco dessa questão financeira, que a gente também contou com a colaboração de Antônio Pedreira. Manda lá, Zé. Homem no Divã. Em se tratando de dinheiro, particularmente, sobrevém um outro fator de estresse dos mais fortes para o ser humano. Já vista que nós vivemos numa sociedade de consumo, onde tudo custa dinheiro. Então, o dinheiro é o balizador da praticamente independência da pessoa, capacidade de autonomia, o mínimo de sobrevivência que a pessoa tem, entra dinheiro no meio. E quando a pessoa tem uma dívida muito grande, ou então avança muito nesse orçamento e faz gastos desmesurados, às vezes até para compensar uma ansiedade grande, um enfraquecimento psíquico, fortalece agregando coisas a seu eu. E todos conhecem casos de consumismo e a pessoa não consegue parar de comprar porque é uma compulsão. Ora, dizendo isso, fica fácil ver que quando este elemento, que é o dinheiro, entra em desequilíbrio, a pessoa se sente perdido. E algumas pessoas que colocam o dinheiro acima do que tudo, porque é o maior bem da cidade de consumo, mas não é o melhor. Melhor do que dinheiro existe o quê? A própria saúde, o sono, a paz interior, a amizade, a relação amorosa boa. Tudo isso vale muito mais do que o dinheiro. No entanto, em termos práticos, é preciso que cada qual ofereça aquilo que é essencial para a família, para a sobrevivência, a alimentação, para o vestuário, né? Inclusive despesa com a instrução dos filhos. E às vezes a pessoa não tem uma estrutura psíquica que aguenta isso e recorre a uma válvula de escape, que é a válvula suicida. Por isso, talvez aqui a gente esteja vendo esses casos que foram anunciados mais recentemente. Um grande abraço, Antônio Pedreira. A gente vai ouvir agora Roberval, de Castelo Branco, que está na linha. Boa tarde, Roberval. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo já. É melhor agora com a interação de vocês. Diga, meu amigo. Que bom. Ó, nós estamos lidando com jovens em Cajazeira, Pronaica, Unidos de Castelo Branco, um estado aqui, onde as pessoas estão tirando vícios. Às vezes um toma cerveja, outro nem isso toma. E
crescendo na parte do centro social urbano também, e todos nós estamos alegres com o físico dos jovens em Castelo Branco que gostam de futebol amador, e a saúde está melhor. E aqui temos um posto médico, temos também em Castelo Branco, na primeira etapa, que as pessoas sempre vão ser e são atendidas. Temos também algumas clínicas, e dizer que nós no futebol amador estamos olhando com bons olhos, há muitos anos, há uns 30 anos atrás, a questão de as pessoas envelhecerem na bela idade. É muito importante a gente cuidar da saúde mesmo, os meninos fazendo esporte e atividade física desde cedo. Eu tenho até um projeto chamado Juntos pela Saúde do Homem, que é para estimular os homens a praticarem atividade física, cuidarem da nutrição e fazerem exames preventivos. Acompanhe os meninos daí do seu bairro nessas outras questões, viu? Que é muito importante. Mas pegando ainda ali a deixa de pedreira, o dinheiro realmente hoje é tido como o maior valor da sociedade de consumo. E como ele é tido como o maior bem, o maior valor da sociedade de consumo, muitas pessoas tendem a colocar o dinheiro acima de tudo. Só que não tem dinheiro que compre paz de espírito, não tem dinheiro que compre uma amizade sincera, não tem dinheiro que compre o companheirismo, que compre confiança, que compre honestidade. Então todos nós precisamos sim de dinheiro para pagar nossas contas, para poder se alimentar, para poder morar bem, para poder fazer nossas coisas do dia a dia, mas isso não é tudo. O que eu percebi desse homem de 41 anos, que lá no Rio de Janeiro ele matou toda a família e ele se jogou, ele diminuiu, ele tinha classe média alta, tá? Ele tinha uma boa renda, uma boa qualidade de vida, mudou de emprego para tentar trazer mais qualidade de vida ainda, para melhorar. Enfim, toda vez tem aquela história, né? A gente tem ganha 1.000. Quando começa a ganhar 1.200, a gente acha o máximo, mas daqui a pouco 1.200 já não dá. A gente começa a ganhar 2.000 é ótimo, mas daqui a pouco já não dá. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, realmente é um comportamento que nós tendemos a ter, que o indivíduo tende a ter. E esse homem, ele simplesmente mudou de emprego pensando que ele ia ganhar mais. Se viu fragilizado, achou que isso não ia acontecer, deixou uma carta escrita. Na carta, que parece que já foi comprovada a autoria dele, realmente se procede de que ele achava que ele não ia mais conseguir manter o padrão da família. Aí eu pergunto, gente, será que nós temos a obrigação de se manter num padrão ou A, ou B, ou C, ou D? Será que a gente não pode, numa necessidade maior ou num ganho menor, a gente mudar o nosso estilo de vida? Mudar o nosso estilo de vida é vergonhoso? É vergonhoso a gente ter menos? Porque eu realmente não entendo. 90% da sociedade brasileira está na classe baixa ou média. Então, assim, a maioria das pessoas não tem dinheiro para nada. Zé trouxe aí uma questão. Zé, minha família também, quando a gente era mais novo, a gente passava dificuldade. Eu era classe média baixa. Então, tudo era contado. Minha mãe ganhava pouco, eram 4 filhos, ainda era minha avó, meu tio, era um monte de gente em casa. Então, era tudo ali, ó. Alimentação, escola, ônibus, mal tinha dinheiro para lazer. Então, era tudo contado. Às vezes a gente ficava meio assim com algumas coisas, ficava, poxa, se faltar isso, se acontecer aquilo. Então todos nós estamos suscetíveis, mas daí a gente ir para o desespero. Então o meu convite é o quê? Os homens, nós enquanto sociedade, precisamos ajudar, sobretudo os homens, tá? Nessa questão dessa dificuldade de falar das suas questões emocionais existenciais. Pesquisas mostram, já mais antigas, que os homens têm dificuldade de falar quando perdem o emprego, quando estão devendo dinheiro, e que muitas vezes escondem isso da companheira por meses e meses a fio. Porque eles acham que eles vão conseguir resolver e que eles têm que dar conta sozinho. Será que tem que dar conta sozinho, meninos? Eu não acho. Se a gente é uma família, a gente é um time, tá certo? Então, time se ajuda, time se soma. Então, eu acho que a gente tem que começar a se atentar para essas coisas. Vocês não são super-homens, nós não somos perfeitos, nós somos falíveis, todos nós temos dificuldades, temos fraquezas, todos nós passamos por diversas vulnerabilidades, todos nós estamos suscetíveis de perder o emprego. Então isso pode acontecer com qualquer um. Então a questão é, o trabalho é o nosso meio de manter a nossa vida, tá? De ter o quê? De poder se prover numa sociedade em que o dinheiro é que move as coisas, mas acontece que o dinheiro não é a questão fundamental. E as pessoas hoje associam muito sucesso, ou limitam sucesso, a definição de sucesso, a uma questão de alto poder financeiro e alto poder econômico. E, ao meu ver, não é isso que acontece. Inclusive, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão abrindo mão de trabalhar mais
estão trabalhando menos para terem maior qualidade de vida e mais tempo em família. Outro dia mesmo, um convidado nosso, que é Gustavo Ban, que veio aqui, ele falou, bom, eu estou trabalhando menos porque eu quero ter mais tempo com meu filho, eu quero ter mais tempo com minha família. Então eu quero que vocês pensem acerca disso. Estou falando agora para os homens, para os rapazes, de que não ter dinheiro ou não ter um grande ganho financeiro não é fracasso. A gente tem que rever essa verdade, entre aspas, e essa crença que a gente estabeleceu para si, tá? Esses pontos de vista criados por nós podem ser e devem ser revistos. Porque, como bem disse Kiko, você é um ser humano e não um ter humano. A gente vai agora... Ai, meu Deus. Daqui a pouco, então, tô com um ouvinte. Vou ouvir esse ouvinte e a gente vai para os intervalos comerciais. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Porque não deu tempo. Francisco. Oi, Francisco, tudo bem? Oi, amiga. Eu gostaria de contar um testemunho. Diga. Hoje eu vivo com um salário. Sim. Mas, anteriormente, há 2 anos atrás, eu trabalhava numa empresa Jornal à Tarde, fui desempregado e hoje estou com um salário mínimo, com a graça de Deus, estou vivendo, pago minhas contas. Tenho outra família individual, que é a mãe de meus filhos, com meus filhos, eu dou também o salário deles e estou aqui, estou com minha mulher operada e estou vivendo com a graça de Deus. Essas pessoas que buscam se suicidar são as pessoas de mente fraca e também o inimigo está interagindo na vida deles, porque eu sou evangélico e vivo com a graça de Deus. E muito obrigada, viu? Francisco, agradeço. É importante a gente dividir, porque como eu coloquei há pouco, hoje a gente está vivendo a sociedade da imagem também, do consumo, e as pessoas postam o tempo todo coisas nas redes sociais, só coisas boas, como se aquilo fosse a verdade na nossa vida e nossa vida fosse perfeita, linda, maravilhosa, só com coisas boas. E não é isso que acontece. Na maior parte da vida, é labuta, é problema, é trabalho, é falta de dinheiro, às vezes é briga em casa, desarmonia, problema no trabalho. Isso é o que acontece com todos nós no dia a dia. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ou seja, você mudou o seu padrão de vida e você teve que se readaptar, tá? Deve ter ficado preocupado? Sim. Mas não entrou em desespero. Só que é importante que a gente entenda o quê? Que tem pessoas que realmente são mais suscetíveis, tem menos autoestima, etc. E que essas pessoas precisam de ajuda. E a gente tem que estar atento, porque, como bem disseram os colegas e os vizinhos, não parecia que ele tinha alguma coisa. Gente, não parece. Antes de ir para os intervalos comerciais, eu quero fazer uma chamada para um quadro que a gente vai ter na segunda parte do programa, que se chama Cabeça de Mulher. Tudo que os homens sempre quiseram saber. Meninos, vocês podem mandar as perguntas que a gente vai responder tudinho. Vamos para intervalos aí, até já. Olá, meu povo, boa tarde. Estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio e o nosso tema de hoje é trabalho, dinheiro e sucesso. Eu trouxe esse tema porque eu queria tratar, na verdade, numa abordagem que falasse o que é que os homens fazem, ou como eles lidam com a falta de dinheiro, com a perda de emprego, se eles conseguem contornar essa situação, se eles se desesperam, enfim. Ricardo Porto tá aqui. Dinheiro sem lazer? Não. Dinheiro com sofrimento? Não. Eu quero o suficiente para ter conforto, lazer, uma família e um sono tranquilo. Um beijo, beijão. Um beijo maior para minha esposa Lu, quem me suporta e me ajuda nessa vida atual. Beijo também para Carlos Souza, que está acompanhando a gente aqui também no Facebook e nas transmissões. Bom, gente, nessa segunda parte do programa eu quero falar um pouco sobre a questão do empreendedorismo, tá? Porque assim, a gente pode perder o emprego, mas perder o emprego não significa ficar sem trabalho, tá? Cada um de nós tem vários potenciais. Então, assim, eu quando era mais nova, que eu queria ganhar dinheiro antes de começar a trabalhar, eu comecei a vender roupa. Comecei a vender roupa com as amigas, com as conhecidas, para poder ganhar uma graninha. Além disso, eu comecei também, eu não tinha emprego, mas eu comecei a trabalhar em loja, aí não gostei de trabalhar em loja, aí eu comecei a fazer eventos, trabalhar como recepcionista de eventos, e aí eu comecei a trabalhar pra caramba, foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro para poder manter e pagar minhas coisas. Então, quero saber de vocês. Vocês perdem o emprego, mas vocês procuram um trabalho? E por que eu tô pegando esse gancho? Eu quero pegar esse gancho para falar sobre empreendedorismo, tá? O povo brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo, é um dos povos também mais empreendedores, que mais abrem empresas. Só que muitas empresas também fecham as portas após o primeiro ano de atividade ou antes do primeiro ano de atividade. E uma observação, e algumas observações, na verdade, conclusões que eu cheguei, estudando um pouco esse tema do empreendedorismo, é que assim, existe meio que uma diferença, se eu pegar bem, que eu vi uma pesquisa norte-americana falando que o povo norte-americano não é tão criativo quanto o brasileiro, não empreende tanto, só que a questão dos negócios, eles
conseguem ter muito mais resultado que os negócios brasileiros. E uma das crenças que o povo brasileiro tem, o que é crença? Crença é algo que a gente toma como verdade e não contesta. Então a gente sempre ouviu ao longo da história, tanto do ponto de vista governamental, das pessoas, que se a gente trabalhar muito, se a gente ralar, que isso é sinônimo de ter dinheiro. Isso não é sinônimo de ter dinheiro. E aí eu também pego uma coisa própria, eu falo, gente, eu ralo há tanto tempo, por que eu ainda não tô cheia de dinheiro? E eu começo também a me usar como case aqui para poder falar para vocês. Apenas eu tenho uma empresa há 15 anos, a empresa já teve altos e baixos, já teve lá em cima, já tive super bem, já tive lá embaixo, já tive super mal, tá? E uma coisa que eu percebi simplesmente de 2 anos pra cá, é que eu nunca tinha feito um planejamento da minha empresa. Eu nunca tinha feito um planejamento estratégico da empresa que eu tinha. Eu já tinha feito um planejamento dos meus eventos, planejamento dos meus projetos, mas eu nunca havia feito um planejamento do meu negócio. E hoje eu vejo o quanto um planejamento do nosso negócio é importante. E vejo que o povo brasileiro, simplesmente, ele não consegue ter tanto êxito nos negócios, porque a gente simplesmente começa a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e aí vem a necessidade de, sei lá, produzir brigadeiro, e tá ali fazendo vários brigadeiros para poder vender, e você precisa entregar. Mas você não faz um planejamento antes para poder ver, tá, onde é que eu quero chegar? Qual é o mercado que eu posso atingir? Eu vou vender para quem? Quais são as formas que eu vou utilizar de vendas? Eu vou pedir ajuda às minhas amigas, eu vou pedir ajuda aos meus filhos, aos meus vizinhos, eu vou dar uma comissãozinha pequena para cada pessoa que me ajudar e fizer minha propaganda, eu vou colocar isso nas redes sociais. Como é que eu vou levar o meu negócio? Qual é o plano que eu vou ter? De onde eu vou sair? Para onde eu vou chegar? Em quanto tempo? O que é que eu preciso fazer? Se eu tenho uma meta, que é eu estar vendendo, sei lá, 1000 brigadeiros por semana, o que é que eu preciso fazer para vender 1000 brigadeiros por semana? Quem vai comprar os meus 1000 brigadeiros por semana? Então a gente não costuma ter esse planejamento, e é justamente, gente, o planejamento que faz com que a gente consiga o quê? A médio e longo prazo ter um maior ou menor êxito. E hoje eu vejo o quanto isso é importante na vida empresarial, na vida do empresário, na vida do empreendedor, para que a gente possa o quê? Ter um maior resultado e que a gente possa de fato começar a ganhar dinheiro. Então, o povo brasileiro aprendeu o quê? Eu trabalho duro desde cedo, e quase a maior parte da população é classe média baixa, e trabalhar duro desde cedo significa o quê? Que eu vou ter muito resultado desde cedo? Não. Trabalho não é sinônimo de dinheiro, trabalho não é sinônimo de resultado financeiro. Tá? Então, um outro ponto que eu quero falar também é que a gente não tem uma educação focada para resultado. A gente tem uma educação focada para fazer, para realizar. Mas a gente não tem uma ação focada para que resultados eu quero alcançar. A educação hoje do brasileiro é toda focada para que ele entre no mercado de trabalho, para que ele passe no vestibular. Mas não ensinam a gente ser empreendedor. Então, o que é que eu vi? Que existe uma grande diferença entre eu ser dono de empresa e eu ser empresário. E eu acho que é essa linha que, na verdade, a gente tem que ver, que é o que separa um do outro. Quero saber de vocês, meninos. Vocês, quando perderam o emprego, ficaram sem trabalho ou não? Chegaram a empreender ou não? E quais foram as suas maiores dificuldades? A gente está com o Gabriel de novo, que vai entrar? Daqui a pouco, tá certo. Gabriel, estamos aqui no ar, na linha, te esperando para entrar aí ao vivo da inauguração da segunda etapa da linha vermelha. Já já a gente começa com você de novo. Quero saber de vocês, meninos. Vocês conhecem a técnica, o ofício? Vocês sabem fazer tecnicamente tudo do ofício de vocês? Porque eu vou dar um exemplo. Eu estava um tempo atrás tomando aula de inglês com um professor britânico, lá em casa. E ele simplesmente, eu estava fazendo obra em casa, e ele olhou para minha parede e tinha visto que eu estava com 2 tomadas, uma instalada meio tortinha e a outra instalada sem estar torta, mas não na mesma direção da parede. Ele olhou para minha cara e fez assim: essas tomadas estão tortas e elas não estão alinhadas. E eu falei, aí eu olhei e fiz, realmente, olha que eu sou detalhista, milimetricamente uma está um pouco torta e a outra não está alinhada. E ele falou para mim e fez assim: você vai pagar por esse serviço? Aí eu falei, por que não? Ele fez, não, lá na Inglaterra a gente não paga por esse serviço. A gente não paga porque, se a pessoa é profissional, ela tem que fazer o serviço completamente bem feito, e esse serviço não está bem feito. Então existe também uma outra cultura aqui de que, que o trabalho, até que ele esteja mais ou menos, tá
tá bom, eu fiz, tá feito, então tá valendo. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais se esforçar para ter uma entrega melhor, para ver qual é o nosso diferencial com relação aos outros. E não é por a gente apenas ter ofícios que às vezes não sejam ofícios socialmente tidos como ofícios top, que a gente vai fazer um trabalho mal feito. Na Alemanha, por exemplo, para a pessoa ser lixeiro, gari, ela tem que estudar 3 anos. Passa por vários treinamentos de aprender tudo sobre descarte, de aprender destino de lixo, de aprender sobre tudo. Para a pessoa ser ajudante de garçom, para ser comim, curso também de 3 anos. Porque tem que aprender todas as etapas do ofício, o pré, o antes, o pós, no que o trabalho dele envolve, no que impacta no trabalho de quem está com ele. Então, tudo isso, gente, a gente tem que se tocar e a gente tem que se atentar. E eu acho que, às vezes, a gente tem não sei se é um ranço cultural ou tipo assim, você ainda acha que eu tô fazendo? Então tá aí uma coisa pra gente pensar. Mas eu tô com meu ouvinte queridíssimo que também me acompanha desde o início, Djalma Paiva na linha. Olá, Djalma. Olá, Mai. Tudo jóia? Tudo jóia, querido. E você? Graças a Deus, agora é melhor. Diga. Beleza, obrigado. É interessante que você falou sobre empreender e tal. E uma coisa que acho que eu hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com informática, eu trabalho para mim, mas hoje em dia eu consigo ter um melhor resultado financeiro mais por causa da gestão das finanças, né? Porque uma coisa que eu percebo que nossa cultura a gente não tem, né? Aquela gestão do nosso dinheiro e tal. Geralmente a gente quer gastar muito mais do que a gente ganha. Eu já trabalhei em empresas grandes, já vi empresas grandes falirem por isso. Às vezes o empresário, ele tem um bom resultado financeiro, já vi empresas de 9 anos, assim, e falir porque ele mistura as despesas da empresa com as finanças pessoais dele e tal. Então, acho que essa questão da gestão, tanto empresarial até empreendedora, passa por isso. Você gerir bem o seu lucro, dividir o que você ganha com o seu lucro do seu material para comprar o material, não misturar. Acho que tudo isso é muito importante para ter um bom resultado financeiro e não trabalhar tanto para poder manter, né, essa questão da grana mesmo, do que você consome e tal. Sim. Djalma, obrigada. Uma vez eu li que o homem rico não é aquele que mais tem, mas o que menos precisa. É a gente também administrar um pouco mais essa nossa questão de, será que eu preciso de tanto isso? Será que eu preciso de tudo isso que eu quero? Mas agora a gente vai entrar com o nosso novo quadro, Cabeça de Mulher. E eu quero saber quais são as dúvidas dos meninos, o que é que os meninos querem saber sobre nós. Manda lá, Zé. Cabeça de Mulher. Não entendeu ainda? Pergunte, eu respondo. Vai lá, manda a primeira, Zé. Olá, Maiara, olá, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, tenho 31 anos, sou do Rio de Janeiro e queria saber o seguinte: as mulheres, elas são muito mais sexys, muito mais bonitas que os homens e têm um poder de sedução muito maior. Por que sempre na hora do sexo, na hora da paquera, o homem que tem que tomar atitude pra depois elas se renderem, vamos dizer assim? Isso é uma coisa que eu realmente não entendo. Bom, para quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, o ouvinte do Rio de Janeiro perguntou por que na hora do sexo é sempre o homem que tem que tomar a iniciativa e não a mulher, já que a mulher é muito mais sensual. Bom, o que eu queria dizer é, a gente vem, na verdade, existe uma questão cultural envolvida nisso, de que até pouco tempo atrás a iniciativa quem tomava era o homem, tá? E não a mulher. Então eu acho que nesse quesito os homens têm muito a ajudar as mulheres na questão sexual. Eu fiz um tema outro dia, assédio feminino, em que metade dos homens se dividiram entre, eu acho ótimo a mulher tomar a iniciativa e cantar o homem. Enquanto a outra metade disse, eu acho um absurdo. Se uma mulher vem e me canta, o que é que isso fala sobre ela? Então a gente ainda tem uma sociedade muito dúbia, dividida nesse sentido. Então os homens, eles precisam ajudar as mulheres nessa questão do sexo, de deixar elas à vontade para elas tomarem iniciativa. E que também devem ajudar as mulheres a cada vez mais estimulá-las a se tocarem, estimulá-las a lidarem bem com o próprio corpo. Ela precisa desse estímulo do homem, porque hoje essa linguagem do homem, essa resposta do homem é muito dúbia. A sociedade ainda está dividida de que uma parte diz que pode, outra parte diz que não pode. E para a gente romper um padrão cultural de tanto tempo tão arraigado, a gente precisa o quê? De tempo, de confiança e de incentivo. Então, meninos, vocês têm que ajudar a gente, têm que ajudar as mulheres também nessa questão, que muitas mulheres ainda têm dificuldade de lidar com o próprio corpo, tá bom? Próxima, vai lá, Zé. Oi, sou Carlos San Martin, tenho 54 anos, moro no Rio de Janeiro e trabalho com um grupo de 180 homens, em que a gente conversa todos os assuntos, principalmente de mulheres, todos os dias. E vai uma pergunta e ao mesmo tempo um pedido. Mulheres,
por que fingir na hora do sexo? Por que fingir prazer na hora do sexo? E o pedido é, não façam isso. Vocês podem achar que estão enganando os homens, mas a maioria sabe que é teatro. Então isso prejudica tanto a vocês mulheres quanto aos homens, e isso brocha qualquer homem. Adorei, Carlos Samartã. Por que as mulheres fingem tanto prazer na hora do sexo? Pois é. São tantas as questões, meu amigo, mas eu vou tentar te responder. Vamos lá. Às vezes o homem quer transar e a mulher não quer transar, tá? E ela, enfim, cede e ela não quer dizer que ela não quer dizer que não tem prazer e finge o prazer. Pra se ver livre e pra, enfim, aquilo acabar, tá? Ou apenas pra poder fazer e não ficar, tá sem graça. Você disse também que isso brocha qualquer um. Concordo. Que se não estiver afim, que a mulher também se posicione, porque às vezes também o homem não tá afim. Certo? Ou não tá com cabeça. A cabeça de cima não tá funcionando, então a cabeça de baixo também não vai funcionar. Se tiver com alguma preocupação muito grande de trabalho, se tiver com alguma questão financeira, alguma questão de doença, não vai funcionar. Mas só uma coisa, não é todo homem que sabe, não. A maioria dos homens não sabe quando a mulher finge. Mas eu já postei lá no Facebook do Cabeça de Homem, um tempo atrás, não sei dizer a data, vocês vão ter que vasculhar, um vídeo do Dr. Antônio Pedreira, ele dizendo 3 pontos como identificar se a mulher teve orgasmo ou não. Vocês vão lá e procurem. Vai lá, Zé, manda a terceira. Por que as mulheres botam umas roupas bem curtinhas, mini saia, shortinho, enfim, roupas bem curtas e que fica aparecendo o corpo, e quando estão passando na rua, que a gente olha, elas puxam, ficam se escondendo, ficam chateadas que a gente olhou? Não dá para entender, e nenhum homem entende isso. A gente comenta muito sobre isso. Se botou roupa curta, é para mostrar alguma coisa. E se quando vai mostrar, fica chateada que a gente olha e que a gente gosta, é meio estranho isso. Mas meninos, vocês estão mandando ver, viu? Por que a mulher usa roupa curta na rua e quando o homem olha, a mulher começa a se consertar como se não gostasse? São algumas questões que a gente tem nisso aí, tá? Eu não sei só se é quando o homem olha, a mulher não gosta. Depende do tipo do olhar, certo? Tem muitos homens que são muito... como é que eu vou dizer? Ai, me ajudem na palavra, tá faltando, tá fugindo. São indelicados no olhar, são grosseiros no olhar, tá? E que eles apenas não olham para poder admirar, eles são desrespeitosos. E às vezes um olhar vem ainda acompanhado de uma mão na parte íntima do homem, que o homem não se toca. Então a gente se sente naquele momento tão desrespeitada, tão invadida, porque uma coisa é você olhar com aquele olhar, que gata. Outra coisa é vocês olharem com o olhar de tirando a nossa roupa e ainda às vezes adiantando mais a coisa. Muitas vezes esse olhar ele vem acompanhado de piadinhas, que às vezes são piadas que passam, mas outras vezes são piadas invasivas. Outro dia eu vou fazer um comentário aqui que talvez cause polêmica, mas o intuito não é esse. Assistindo um filme que foi um tempo atrás com um personagem que era homossexual e que ele teve AIDS e que ele estava sendo demitido da empresa por conta da AIDS, e tinha um advogado, que esse advogado era preconceituoso com homossexuais e que depois de uma hora para outra ele decidiu defender esse cara, que foi o filme Filadélfia. Chega um momento em que, por ele estar defendendo um paciente ou um cliente que é homossexual, as pessoas acham no filme que ele é gay. E aí ele chega numa farmácia e ele recebe uma cantada. Mas uma cantada daquelas que o homem faz e que às vezes não foi nem uma cantada daquelas tão desrespeitosa que os homens fazem com as mulheres, mas faz uma boa cantada. E ele se sentiu ofendido e tão desrespeitado que na hora que eu vi isso eu falei assim, a ficha caiu. O homem não se toca que a reação que a gente tem, que as mulheres têm, quando eles invadem demais e que eles são desrespeitosos, foi a mesma sensação talvez com que aquele advogado reagiu quando ele achou que um homem que era gay achou que ele era gay e deu uma chamada maior. Então, meninos, não é vocês não podem olhar, vocês não podem cantar, mas olhem com delicadeza, olhem com respeito, não sejam invasivos demais e não fiquem olhando para as nossas partes íntimas, porque isso é muito desagradável. Temos mais alguma pergunta? Ainda dá tempo de colocar mais uma? Mais uma, vá lá. Meu nome é Luiz Amaral, tenho 35 anos, moro em Vitória da Conquista e minha pergunta é a seguinte para as mulheres.
como é que a mulher lida com aquela situação onde ela vai numa festa ou qualquer outro lugar, onde ela se interessa por um homem, só que esse cara não toma atitude, não faz nada, não vem conversar, não se apresenta, não parte pra frente, né? Como é que ela faz? Ela fica esperando ou ela toma atitude também? Porque hoje a gente sabe que a mulher pode tomar atitude sem ficar mal pra ela, né? Então eu queria saber isso aí. Bom, Luiz, você trouxe uma questão interessante. Vamos lá. Geralmente o homem que não toma atitude, ele é mais tímido, ele não está completamente seguro de que aquela mulher quer alguma coisa. Tem até um gancho dessa sua pergunta com uma fala anterior que eu falei sobre o assédio, né, feminino. A mulher que toma iniciativa, metade dos homens veem aquilo como uma coisa boa, e isso é bom para os homens tímidos. Eu até já fiz um programa aqui falando sobre timidez masculina, tá? E que assim, se o homem for tímido e a mulher tomar iniciativa, isso é ótimo. Só que se a mulher for tímida também, o que acontece? O homem desde cedo, ele é criado para ele ir para a luta, para ele ir para a guerra. Então ele sabe que ele vai queixar 1, 2, 10, 20, vai receber 10 nãos para receber um sim, vai receber 15 nãos para receber um sim. A mulher nunca teve essa cultura de ela partir para tomar iniciativa. Você já imaginou uma mulher que fica pensando, vou ou não vou, que não tem segurança de que o cara quer ou não, e vai lá e o cara diz não? Gente, a gente não está acostumado a isso. É demais. Vocês sabem, eu fico assim, outro dia eu perguntei a vocês, o que é que passa dentro de vocês quando vocês recebem ou não, quando estão lá no começo? Imaginem, se coloca, as mulheres devem ser a mesma coisa, ou pior, mais constrangido, que ela nunca foi treinada para isso. Eu tô arrasada porque a gente tinha aqui mais de 10 perguntas de ouvintes, não vamos poder responder todas porque o tempo acabou, mas isso é bom porque fica pra semana que vem aumenta o tempo do quadro. Esse quadro vai ter que ter mais tempo porque é muita pergunta aqui que tá vindo de várias partes do Brasil. Mas quero agradecer a vocês, tá? Quero agradecer aos ouvintes hoje, nesse novo formato de programa. Mandem suas críticas, sugestões, o que foi bom, o que não foi bom, como é que a gente pode melhorar. O nosso quadro Homem no Divã, para resolver problemas e questões do homem. Mande a sua pergunta pra gente inbox pelo Face. E o quadro também Cabeça de Mulher, tudo que os meninos sempre quiseram saber. Mandem também as perguntas de vocês ou liguem ao vivo pra gente, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um. Fui, ótimo domingo e até domingo que vem.